Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast. Aqui quem tá falando é Matheus Veiga e a gente tem um convidado muito especial hoje para estar aqui com a gente trocando uma ideia. Você vai ver que hoje vai ser uma parada um pouquinho diferente, mas antes da gente entrar de fato nessa entrevista, já quero te lembrar, curte aqui, comenta, esteja presente, compartilha, ativa o sininho, convida a galera para poder estar colando para dentro também. E, sem mais delongas, a gente tá hoje com um convidado especialíssimo, um grande irmão meu, que eu tenho um prazer, depois de muita insistência, brincadeira, de ter ele por aqui, mas que é o Henrique Kriegner. Fala aí, Matheus. Seja muito bem-vindo. Você tá bem? Já de antemão aqui, de bate-pronto, se apresenta, fala pra galera quem que é você, o que que você faz, fala pro pessoal. E aí, pessoal, prazer estar aqui, valeu pelo convite, que é a primeira vez eu já aceitei, tá? Vamos deixar claro aqui que não teve essa demora toda não, mas estou muito feliz de estar aqui. Eu, dentro da Zion Church, eu lidero o Ministério de Intercessão e Ministração também, no Dunamis também faço parte disso, e tem muita coisa aí do que eu faço, né? São várias, eu tô espalhado aí por muitos, mas acho que o que faz mais a respeito aí do tema que nós vamos falar é justamente essas duas frentes, no Ministério de Intercessão e Ministração também. E escrevi o meu livro, hein? Faz Minha Igreja Orar, com a pastora Zenete Rodrigues, e tá bom demais. É isso aí. O Kriegner, ele é muito humilde, então tem muita coisa que ele não fala no meio do caminho, mas eu queria fazer aquele primeiro momento de rasgação de seda, porque a própria palavra de Deus diz que tem que honrar a quem a honra é devida. E de verdade, o Krigo, ele é um jovem líder, um dos caras que eu mais admiro, é um irmão de fato pra mim, tanto da parte como Dunamis, como na parte como Zion, é minha família da fé. É isso aí. E ver aquilo que ele carrega em termos de unção, o que ele representa hoje na nossa nação, e ver também a ousadia que ele tem, afinal de contas, o que Deus chamou ele pra fazer não é fácil, não é algo simples, muito menos, né? Não é simples. E ver a maneira como ele se prepara, busca em unção e de fato exerce com zelo o chamado dele, é algo que me impacta. O Krigo tem um chamado do Senhor para ser uma voz profética na política, como também dentro da igreja. Hoje ele, como ele já disse, ele é líder do nosso ministério de intercessão, de toda a Zion Church, também para o movimento Dunamis. Ele é essa representatividade de intercessão, tem esse chamado de levantar uma geração de intercessores, e ele carrega esse chamado e a urgência dos céus de estar ali na política como uma voz profética, e eu sei que a gente vai ter a oportunidade de trazer um pouco mais desse lado da vida dele em episódios futuros, mas hoje a urgência disso que a gente queria estar conversando aqui, e até por isso que eu convidei ele para estar conosco, é para falar sobre intercessão. Boa. E a primeira coisa que eu percebo é que a gente vive hoje uma geração que não tem tanto apreço pela intercessão como uma geração que a gente via antes. E a primeira pergunta que eu acho que fica aqui, Krigo, é: você crê que isso tem a ver talvez com a ignorância acerca do tema, o não conhecimento ou entendimento de fato acerca do tema, ou você acha que essa não mobilização ou um apreço, uma vontade de estar envolvido com a intercessão é por talvez um falso entendimento, ou porque a gente sabe que muitas vezes fica narrativas em narrativas que distorcem aquilo que é a realidade do fato. Você acha que existe uma distorção acerca do que é o movimento de intercessão? O que para você gera essa falta de apreço na geração atual? Boa pergunta. Eu diria que são duas coisas. Em primeiro lugar, eu acho que falta um ensino sobre oração e intercessão. Existe uma premissa dentro da igreja que é todo mundo ora, ou todo mundo sabe orar. Que a verdade é que a gente vem para Jesus, ou a gente começa a nossa vida cristã através de uma oração, né? Sim. Você fez lá a oração de entrega, você entregou seu coração, colocou lá, reconheceu Jesus como o seu único Senhor Salvador, suficiente, né? Então, a pessoa faz essa oração e a igreja sempre fala sobre oração, ore por isso, ore por aquilo e coisa do tipo, e fica no ar, como se todo mundo soubesse orar. Porque de fato é a disciplina espiritual talvez mais simples que se tem, porque você não precisa de nada para orar, você só precisa estar acordado, né? Se você tá vivo, você pode orar, você não precisa nem da sua boca para orar. Você perder a sua fala, perder sua voz, você ainda consegue orar em pensamento, você consegue orar em espírito. Então, isso é tão importante. Mas com isso, existe muita gente que passa por cima da necessidade do ensino da oração. A gente entender que Jesus enfatizou a oração como a coisa mais importante. Quando a gente olha lá para a história de Marta e Maria, né, a gente geralmente foca muito na preocupação e ansiedade de Marta. Mas a gente esquece qual é a boa parte. A boa parte é Maria estando aos pés de Jesus. Presença. Ouvindo Jesus falando com ela, e ela também fazendo perguntas, possivelmente, ela conversando,
orando, ela interagindo com ele. Maria estava num lugar de oração. Tanto é que Lucas, no capítulo 10, eles terminam, né? Jesus Jesus tem lá o diálogo com Marta e Maria. Logo depois, no primeiro versículo do capítulo 11, do Evangelho de Lucas também, ele tá ali orando. Então, aquilo que ele fez, aquilo que ele ensinou Marta a fazer através do exemplo de Maria, ele agora está fazendo, que ele está aos pés do Pai, e ele está se colocando ali. E os discípulos estão ao redor dele, e eles ficam tão impressionados em ver que aquilo que ele estava ensinando para Marta, agora ele também estava praticando num outro lugar, que eles falam, mestre, ensina-nos a orar. É o único momento que eles pedem ajuda para Jesus no sentido de aprendizado. Eles falam, nos ensina a orar. Então acho que tem essa baixo ensino na questão da oração. Pastores e líderes às vezes ensinam a expulsar demônio, profetizar, ensinam a prosperar, ensinam a ler a palavra, ensinam tanta coisa, mas não carregam as pessoas no poder da oração. Então, como é que eu faço uma oração? Não é que tem um modelo certo, mas como é que eu posso me posicionar nisso? E talvez orar mais com as pessoas, né? A gente ouve muitos pastores pregando, mas quantas vezes a gente ouviu os pastores das nossas igrejas, das pessoas que a gente acompanha pelas redes sociais, etc., de fato orando, né? Isso é tão importante, a gente enfatiza isso tanto na Zion também. Então, tem esse lado. Agora, o outro lado, eu vou dizer também, que eu acho que a gente está numa geração muito intoxicada. Gerações anteriores experimentaram mais do poder da oração porque não tinham outros recursos. Tem um missionário que ele estava falando assim, alguém perguntou para ele, falou, por que você acha que na África, ele estava contando milagres, né, testemunhos, etc. Ele falou, por que você acha que na África tem tanta cura, tem tanta, os missionários voltam falando de curas, milagres assim, extraordinários. Criativos, muita manifestação demoníaca, muita manifestação de anjos, manifestação do poder de Deus e tanta coisa. E ele falou, olha, é porque a minha visão é que Deus se move da mesma maneira em todos os lugares. Mas na África, nos lugares mais carentes, não tem alternativas. Então, a pessoa tá doente, ela não tem um hospital para poder ir. Ou o cara ora e rasga o céu. Ou vai morrer e vai sofrer, né, por décadas e décadas e décadas até chegar a morrer. Então, ele não tem outra saída. E eu creio que a nossa geração aqui no Brasil, a gente tá vivendo isso, o mesmo cenário, só que em contextos diferentes. Que o que a gente tá vivendo as pessoas têm muitos outros recursos. Eu tô ansioso, eu tô triste. Ao invés de eu correr pro lugar de oração, eu vou talvez por uma fonte de dopamina aí que me consegue deixar um pouquinho mais aliviado, seja as redes sociais, uma bebida alcoólica, pornografia, droga, alguma coisa que me dá um prazer momentâneo. Eu tô, tô incomodado porque eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. Não tem problema, lá na internet tem um monte de gente que também não sabe, e aí eu fico conectado com essas pessoas, passa a urgência de resolver esse problema. E aí eu vou me drogando com essas coisas aos poucos e eu esqueço de correr pro lugar onde vai resolver. Então acho que tem o baixo ensino de oração, mas também nós precisamos fazer um detox. A gente precisa voltar para esse lugar que assim, se não for Deus, cara, eu não vou ter condição de dar o próximo passo. Se eu não tiver uma visão, tipo Abacuque, sabe, que se posicionou lá na torre, e ele falou assim, Deus, se o Senhor precisa falar comigo, eu não saio dessa torre até o Senhor falar comigo. E aí Deus falou, então você anota aí tão grande a visão que quem passa correndo consegue enxergar, né? Então, esse posicionamento de se Deus não falar comigo, eu não saio daqui, tá faltando na nossa geração. A gente tem muitos subterfúgios, assim, coisas que a gente consegue pegar rapidinho e que aí diminuem a nossa urgência para oração, para o jejum, para a vigília da madrugada. Deus tem falado muito comigo na madrugada esses últimos tempos. E eu tenho falado isso muito para as pessoas. Vai para a vigília da madrugada, sabe? Vai, acorda de madrugada, ou não dorme, engata em oração. Você já gastou noites fazendo coisas piores pro pecado. Você já gastou noites trabalhando, você já gastou noites estudando. O que vai fazer mal para você gastar uma noite em oração, buscando ao Senhor, estudando a palavra, adorando a Deus, sabe? Então, eu creio que a junção, na verdade, desses dois fatores estão segurando um pouco a nossa geração de abraçar a oração como o último recurso de alimento espiritual. Agora, também nisso tudo tem uma grande diferença e às vezes eu sei que passa um pouco despercebido pra galera, que é a diferença de, beleza, a gente tá falando de oração, mas e qual que é a grande diferença nesse meio do caminho de eu ser alguém que ora e eu ser alguém que intercede? Boa. Qual que é o que de fato é eu interceder? Porque tem muita gente que para e fala assim, orar por orar, eu orei hoje. Agora, aonde que tá esse chamado à urgência de
eu preciso me tornar um intercessor. Boa, boa. Tem gente que fala assim, você tem vida de oração? Tem, eu tô em espírito de oração. E tudo que eu faço, eu tô orando. E é pra todo mundo a parada da intercessão? Boa, então vamos definir. Então, o que é oração? Oração, basicamente, é falar com Deus. Orar é você ter um diálogo, é você conversar com o Senhor. E diálogo, vamos lembrar, dois falam, né? Então, você tem o diálogo, você fala, Deus fala também, através da palavra, através do Espírito Santo falando com a gente. Então, a gente tem isso aí. É diferente de uma reza, por exemplo. O que é a reza? Reza é repetição. Então tem gente que é crente evangélico que reza e fica rezando. Por quê? Porque não põe fé naquilo que fala. Sem só nem repete a tá mesma oração. Só fala. Minha mãe orava assim, vou orar assim também. Eu sempre orei assim. E chega no final da noite, Deus, perdoa os meus pecados, abençoe minha vida, abençoe os meus amigos, minha família, em nome de Jesus, amém. É isso. Então você não botou fé naquilo ali. Você não fez com convicção, assim. Se você tivesse esquecido de orar ou feito essa oração rasa, pra você não faria diferença alguma. Você só cumpriu um ritual, né? Então isso é reza. Então a oração é diálogo, é conversar com Deus. Agora, a intercessão é quando eu faço essa oração em prol de alguém. Na verdade, a palavra intercessão no hebraico é a palavra paga, que significa promover encontros. É o mesmo sentido que a gente tem quando a gente aprende na aula de matemática, física e etc. Sobre intersecção, né? Que tem um Czinho mudo ali a mais. Então, intersecção. Que é a mesma coisa. É a intersecção entre duas retas, ou seja, o ponto de encontro entre duas retas. A interseção é isso. É eu me colocar num lugar onde eu vou conectar duas coisas. Biblicamente falando, o que são essas duas coisas? A cruz foi a maior obra intercessória de todas, né? Não tem obra intercessória maior do que a cruz de Jesus. Por quê? Porque a cruz, quando Jesus morreu na cruz, nós fomos reconectados com o Pai, através da cruz. Então, a intercessão é isso. Eu pegar um lado, pegar outro lado e conectar. Quando eu tô orando por um enfermo, eu tô pegando esse enfermo e tô conectando com o poder de cura liberado através do sangue de Jesus. Então, eu tô fazendo essa conexão. Isso é intercessão. Então, por isso que eu falo que a oração é uma das formas de se fazer intercessão. Quando eu oro por alguém, Deus me dá compaixão por essa pessoa. E aí eu posso, então, ir abraçar essa pessoa. Eu posso dar uma oferta na vida dessa pessoa. Eu posso ouvir essa pessoa. Tem inúmeras maneiras de eu praticar a intercessão. A oração é uma delas. É o ponto de partida, mas é uma das formas. Então, o intercessor mesmo, ele tem que estar posicionado para ser usado por Deus a qualquer momento. Seja declarando cura, seja profetizando, seja amando, seja cuidando, servindo. Isso tudo também são formas de intercessão. Então, a oração, ela é minha com Deus. Quando eu faço isso em prol de alguém e estou conectando a obra da cruz, conectando a presença de Deus, conectando o poder do sangue de Jesus com alguém, com uma cidade, com uma nação, com uma igreja, então eu estou fazendo intercessão. E a intercessão é sim para todos. Todos nós somos intercessores. Biblicamente a gente aprende isso, né? Quantas vezes no Antigo Testamento e no Novo Testamento existe a convocação da gente interceder pelas autoridades, interceder pelas pessoas ao nosso redor, pelos nossos líderes espirituais. São várias as recomendações. Então é o momento da gente entender que todos nós somos intercessores. A gente tem que se posicionar dessa maneira. Além de orar por mim, eu preciso orar pelos outros e gerar no espírito isso também. A gente tá hoje trazendo aqui coisas que são questionamentos que a gente vê, né? Principalmente na galera jovem. Então, o que você está dizendo, basicamente, começa a desmistificar um pouco daquela pergunta que mas então eu não tenho que ter um chamado? Não. A intercessão? Não tem que ter aquela coisa específica na minha vida que me chama para uma vida. Não. E eu vejo muito que o pessoal começa a relacionar a intercessão com aquilo que é o conceito de vida monástica. Para eu ser um intercessor, então eu tenho que ter um chamado a uma vida monástica, onde agora eu me retiro e eu não posso me relacionar com ninguém. Sou celibato. Trancafiado, eu sou um celibatário. Celibatário. E assim, a gente começa a desmistificar isso e trazer um pouco mais de clareza. Agora, eu vejo que nisso também tem um outro contraponto de uma galera que fala, não, eu tenho essa convicção, eu quero então ser um intercessor, mas também que se torna um intercessor por conta desse conceito talvez mal estabelecido de intercessor, de achar que é uma vida monástica, de falar assim, eu tô trancafiado só agora dentro do meu quarto, o pau tá quebrando lá fora, mas eu tô só trancafiado aqui dentro. E às vezes esquece o ponto de que intercessão é um ato, é uma ação. Algo tem que ser gerado a partir daí. Como que você vê
essa ação na prática? Como que de fato eu vejo o resultado da intercessão não sendo algo subjetivo, mas de fato gerando da porta para fora? Boa, boa. Cara, tudo começa na oração. A oração é o ponto de partida básico de tudo. Tudo. Quando Deus vai fazer um grande movimento, quando ele vai fazer um envio, ele chama o povo para orar, ele chama o povo para o jejum. Biblicamente é assim. Foi assim com Paulo e Barnabé, foi assim com Moisés quando tem o encontro da sarça ardente, foi assim com Esther, tantos outros exemplos em que Deus vai fazer uma grande obra e ele separa o povo, e aí ele chama para o jejum, chama para a oração. Neemias foi assim também. Então, você tem um padrão, né? Então, a oração ela é o ponto de partida para um grande mover de Deus. Agora, tem também o entendimento de que se a gente não ora, então a obra ela não está completa, né? Porque nada do que a gente está fazendo aqui como cristãos nessa terra, por mais que seja uma carreira corporativa, um sonho, talvez uma coisa aqui nesse mundo, nada disso é meramente material. Tudo tem um peso espiritual. Sim. E se eu não sou intencional em construir isso no espírito, alguém está construindo por mim. Essa é a realidade. No mundo espiritual, gente, não tem área cinza. Ou aquilo é consagrado para o Senhor e é feito de acordo com os princípios de Deus e feito do jeito certo, ou aquilo não é consagrado para o Senhor e não quer dizer que o espaço está vazio. Não está. Já está ocupado pelo inimigo. Jesus deixou isso muito claro quando ele falava assim, ou você está comigo, ou você está contra mim. Isso não é só no fato de reconhecer ele como Senhor e Salvador. Isso é em tudo que a gente faz na vida. Então, esse posicionamento precisa acontecer. Agora, a oração ela também vai fazer com que você saia da tua zona de conforto. Quando você ora por alguém, você vai orando por aquela pessoa, como eu falei, você tem compaixão por ela, você começa a desenvolver, o Senhor começa a trazer palavras que você vai poder entregar para essa pessoa, vai começar a mostrar talvez necessidades que você tem a capacidade de atender. Então esse negócio de vou viver fechado dentro do meu quarto é muito difícil de justificar, inclusive biblicamente, porque você tinha os sacerdotes, você tinha os profetas, eles tinham o seu tempo com Deus, eles viviam uma vida separada, mas eles também tinham o seu ministério público, ou seja, eles manifestavam para as pessoas, eles iam lá, eles traziam direções, eles serviam as pessoas, eles abençoavam as pessoas, eles tinham papéis na comunidade. Então esse negócio de vou me trancar numa sala de oração e viver a vida aqui à parte de qualquer outra coisa, ou me trancar, me excluir, eu não consigo encontrar respaldo bíblico para uma coisa como essa. E também não consigo encontrar muito da utilidade disso no corpo de Cristo. Porque se fosse assim, a gente estaria seria o padrão que acontece muito hoje, inclusive no Brasil, que é terceirizar a oração. Cara, como isso é comum? Coloca a responsabilidade da oração e da intercessão no grupo de intercessores. Ou naquela tia da oração que é muito forte. Ou aquele profeta da casa que Deus ouve ele ouve Deus e ele revela até CPF, tá ligado? É essa pegada que não cria uma terceirização e atrofia o músculo de intercessão da igreja. Porque fica só com alguns. Eu sempre falo para os intercessores da nossa igreja, eu falo assim, olha, mais do que um ministério de intercessão forte, nós queremos uma igreja que ora. Eu quero sim ter os super saiyajins da oração, da intercessão, os caras que são sabe, faca na caveira, vai pra cima mesmo, faz vigília, o diabo treme quando chega perto. Eu quero isso e a gente tem que crescer, e eu creio que algumas pessoas são chamadas para se dedicarem a esse ministério de forma integral, ou muito mais exclusiva do que a outros. Mas ao mesmo tempo, não existe a igreja ter alguns que oram. A oração é responsabilidade de todos. Eu não posso chegar e falar assim, Deus, olha, eu te amo, mas eu tenho a oportunidade de falar com o Senhor e eu não falo. Não faz sentido algum. Eu tenho a oportunidade de falar com uma pessoa que eu amo e eu não falo. Eu escolho não estar perto de alguém que eu digo amar. A conta não bate. Então, a oração ela precisa ser desenvolvida na igreja como um todo. E todo mundo tem que orar nesse sentido, mas não pode ser essa oração que aleja os outros músculos e o id da igreja mesmo, né? Muito bom. Você tocou num ponto agora que eu fiquei pensando, você falou do quanto que é importante a ação da intercessão na sociedade. Você usou a palavra comunidade, mas eu sei o quanto que isso afeta também em termos de sociedade. O quanto que isso afeta em atmosfera espiritual de uma nação. Exato. Quando a gente olha para trás, a gente vê, por exemplo, uma geração onde a gente vê Valnice Milhomens, onde a gente vê a pastora Zenete Rodrigues, inclusive
Inclusive, vocês escreveram um livro juntos, o Faz a Minha Igreja Orar, e eu quero que a gente toque um pouquinho nisso daqui a pouco. A gente vê uma geração de uma doutora Neuza Itioca, da pastora Sara Hayashi, que foram grandes expressões de oração e intercessão, e muitas vezes a nossa galera de uma geração jovem não consegue apalpar e entender o quanto que foi importante a semente da intercessão lançada para que a gente experimentasse o que a gente experimenta hoje. Exato. E eu fico pensando, daqui a 5, 10 anos, qual que vai ser o resultado que a geração que vem, que a geração alfa, após geração alfa, vai experimentar do que a gente está semeando hoje? Ou o quanto que ela não vai experimentar pela perda que está tendo, pela falta de uma geração que se levanta para orar. Se a gente pudesse colocar aqui hoje na mesa, o que você vê que seria talvez a maior perda ou as principais perdas da geração futura se hoje a nossa galera não se levanta como intercessor? Olha, eu vou falar que tem dois lados disso. Tem o que a geração perde, mas o quanto que a gente não se prepara para lidar com a próxima geração. Eu sempre falo para os intercessores, a gente tem que entender que nós estamos vivendo um momento de colheita. Sim. Deus está nos abençoando como nação, a gente está vivendo grandes frutos que foram plantados por esses que vieram antes, como você mencionou. Então, só que a gente tem que ter uma habilidade, que é, eu colho com uma mão, e eu semeio com a outra. Muito bom. Porque senão a balança vai ficar desigual aqui, né? E a grande questão é, a oração, antes de ter um impacto fora, ela me transforma por dentro. Muito bom. Então, aquilo que eu oro, eu me preparo para viver. Quando eu tô orando por alguma coisa, seja, Deus falou pra mim que eu vou ser um missionário nas nações ou coisa do tipo. Eu não tenho nenhum plano de sair do Brasil, não tenho nenhum plano, isso aqui é um exemplo, né? Mas não tenho nenhum plano de sair do Brasil, não tenho nenhum plano de ir para determinado país, mas o Senhor me mostrou lá uma nação na Ásia. Quando eu gero aquilo em oração, não só tem uma coisa no espírito sendo construída, mas tem algo dentro de mim que está sendo construído por aquela nação. Então eu falo, na tua pergunta, se a gente não ora e não prepara o caminho para a próxima geração, não só a próxima geração vai estar vulnerável em muitas coisas, mas eu também não vou ter a condição de liderar e conduzir essa próxima geração, porque eu não gerei dentro de mim. Eu tô fraco, eu tô despreparado para a missão que tá chegando com a próxima geração, sabe? Falta fibra. Então, por quê? Porque o momento de preparar não aconteceu. Então, eu não fiz a lição de casa, né? Então, isso é muito sério, porque isso pode atrasar muita coisa e, na verdade, deixar de acelerar muita coisa. Acho que esse é o termo certo. Deixar de acelerar as coisas que a gente vai viver, poderia viver. A apóstola Valnice contou uma vez, a gente estava conversando, ela contou essa história de que quando ela começou o programa dela na TV, é daí que muita gente conhece ela, né? Ela tinha um programa todo sábado de manhã. Foi primeiro programa cristão de ensino bíblico, assim, na TV. Pioneira, né? E ela falou, tinha 5% de evangélicos no Brasil. Uau. E ela fazia aquilo numa época que não tinha rede social, não tinha WhatsApp, não tinha nem celular, se bobear. Não, com certeza não tinha celular. E aí ela fazia cartas, né? Então ela mandava pautas de intercessão para os intercessores que se inscreviam pelas cartas. Uau. Então, via correio, ela fez uma rede de intercessores. Incrível. Que tinha, assim, dezenas de milhares de pessoas que participavam. Incrível. Porém, 5% do Brasil era evangélico. Existe uma pressão gigantesca contra os evangélicos, era vergonhoso ser evangélico. Ser evangélico era sinônimo de ser pobre, de ser sem educação, de não ter estudo e ficar dando dinheiro para pastor. A sociedade olhava dessa maneira para evangélico. Eu queria só fazer um parênteses no que você está falando, porque isso é muito Paulo preso, escrevendo para Timóteo e garantindo que uma geração ia ser levantada através de Timóteo. Exato. E ele fala, né, 2 Timóteo 1,7, o apóstolo Paulo, ele vira e ele diz, Timóteo, eu vejo a fé não fingida, que veio através da tua avó Lóide, da tua mãe Eunice, tá agora em você. Timóteo, make sure que esse fogo e essa fé que tá aí dentro não venha se apagar. Exato. O que me leva a lembrar também, por exemplo, Dietrich Bonhoeffer. Exato. Preso por conta daquilo que o nazismo vinha avançando e fazendo, e escrevendo cartas e mais cartas e levantando. Isso me leva muito a pensar assim também no zelo que esses homens e mulheres de Deus carregavam em de fato cumprir a grande comissão. Exato. E fazer a pontuação de que intercessão é ponto-chave no cumprimento da grande comissão. Exato. Se a gente não está se levantando em intercessão diante daquilo que é o avanço
do chamado do Senhor é levar o evangelho, pregar a toda criatura e discipulado, existe aqui uma grande barreira descoberta, que é perigosa no meio do caminho. Então, eu queria só fechar esse parênteses. É isso. Concluindo isso. E quantos não foram abençoados por essas aulas da apóstola Valnice? Quantos líderes hoje não olham e falam assim, minha escola bíblica era de sábado com a apóstola Valnice, eu aprendi. A pastora Ezenete, quando se converteu, o único recurso que ela tinha de treinamento bíblico, de entendimento, era a apóstola Valnice. Ela é fruto do trabalho da apóstola Valnice. Então, você vê, são coisas que são geradas em intercessão, o Senhor abre o caminho, aí a pessoa está preparada porque gerou aquilo no espírito, e aí sim ela consegue executar. Então, tem muita gente hoje que fala, como é que eu sei meu chamado, como é que eu sei o propósito de Deus para minha vida, e outra coisa, volta para o lugar de oração. Porque por mais que você não tenha clareza 100%, você já está se preparando para aquilo, e quando chegar a hora, você está pronto. Mas é uma prontidão que vem de dentro, é a unção que foi construída, é uma postura espiritual que você tem, que carrega dentro de você, e que você vê nas pequenas coisas sendo refletidas. Então, eu creio que a gente está num momento assim, se a gente escolher fazer mais do que escolher construir para dentro, a gente vai se prejudicar muito forte enquanto geração, porque nós somos a geração que mais tem recurso, que mais tem acesso a questões bíblicas, que mais tem estudo disponível para a gente poder crescer, a geração que mais tem acesso para falar com o mundo inteiro. A gente abre uma live aqui agora, quantas pessoas estão assistindo a gente de outros lugares que a gente nem imagina, que a gente nunca pisou com os nossos pés, mas a pessoa está acessando lá. Se eu abrir uma live aqui, eu posso colocar para o mundo inteiro. E pessoas podem ser abençoadas em países onde o evangelho, por exemplo, é proibido de ser pregado. Então, a gente tem tudo diante de nós. O que está faltando é talvez o que as gerações anteriores mais tinham. Fome por Deus, dependência do Espírito Santo e unção. É isso que a gente precisa correr atrás agora. Uau. Você falou aí sobre essa questão do cara ficar esperando. É meu chamado específico, não é? Eu queria trazer um pouco da tua pessoalidade agora. Quando que começa no teu coração esse entendimento, esse selo? Você fala assim, não, cara, essa urgência de dizer, eu preciso me levantar como um intercessor. Como que você vê o impacto disso na tua vida cristã e de que maneira hoje que você vê assim, isso aqui impacta diretamente no meu chamado fora da igreja? Cara, olha, começou logo depois da minha conversão. Eu me converti com 16 para 17 anos e foi muita coisa. Um contexto assim completamente diferente, inesperado, eu diria também, e foi ali que Jesus me encontrou. Eu conto um pouco disso no livro, no Faz Minha Igreja Orar, acho que o primeiro capítulo ou o segundo capítulo, se não me engano, é sobre isso, meu testemunho, e eu não tinha outra opção, porque eu não venho de uma família cristã, eu não soube comunicar muito bem o que estava acontecendo comigo, meus pais não entendiam o que estava acontecendo comigo no processo da conversão, e eu estava assim, faminto por Jesus. E ali os meus pais falaram, olha, para com esse negócio de igreja, você não vai mais pra igreja. Então eu não tinha acompanhamento espiritual, tudo que eu tinha era uma bíblia que um amigo meu tinha me dado, que me levou pra Jesus, e eu tinha uma playlist que me falaram assim, escuta essa playlist, porque YouTube, isso foi em 2008, tá? É meio velho aqui o rolê, mas não tinha igreja fazendo live, tinha uma casa de oração internacional lá nos Estados Unidos que fazia 24 horas por 7, e aí falaram, põe aí pra tocar e você fica assistindo aí. Falei, beleza, vamos fazer isso. E eu ficava orando. E então, o único recurso espiritual que eu tinha era isso. A única coisa que alimentava a minha fome era isso, leitura da palavra e oração. E eu ficava horas e horas e horas e horas. E aí, quando então depois de mais de 6 meses depois que eu comecei então a ir para a igreja, depois que eu aceitei Jesus, fiquei nesse período em casa, 6 meses em casa, orando. E aí então, depois que eu comecei a ir pra igreja, aí eu descobri que tinha um grupo de oração. E aí eu comecei a fazer parte, porque eu falei, bom, todo mundo faz alguma coisa. Esse meu amigo que me levou pra Jesus, ele tocava, ele organizava as coisas, ele era da liderança, ele fazia tudo. As pessoas que eu via, a igreja era pequena ainda na época, tinha 200 pessoas, então todo mundo tinha um monte de responsabilidade. Eu falei, eu não sei fazer nada do que eles fazem. Eu não sei cantar, eu não sei pregar, eu não sei tocar nenhuma bateria, nenhum instrumento. Não sei fazer nada. A única coisa que eu sei é orar, porque isso eu faço em casa. Então eu comecei a fazer parte do grupo de oração e aí foi que o negócio começou a deslanchar. E é a coisa que eu mais gosto de fazer. Eu acho que é a coisa mais legal para se fazer dentro da igreja até hoje. Me perdoem os outros ministérios, mas a intercessão é especial.
De que maneira que você vê o impacto da intercessão? Porque eu sei que tem muita gente que fala assim também, Kriegner, tô entendendo aquilo que você tá falando, existe aqui uma importância muito forte dentro da comunidade local, dentro da igreja, mas a gente sabe que intercessão ela vai cruzar também a barreira da igreja. Ela vai impactar numa cidade, ela impacta num estado, ela impacta numa nação, ela pode se impactar no mercado de trabalho, ela pode se impactar no cenário político. Como que você vê o impacto naquilo que hoje você carrega como teu chamado da porta para fora? O que você diria hoje para alguém que diz assim, cara, mas o meu chamado é mercado de trabalho, o meu chamado é a comunicação? Como que você vê a importância e o impacto disso em outras áreas que não são a igreja? Primeira coisa, cara, é assim, é a gente desmistificar esse negócio também. As pessoas acham que dentro da igreja tem que ser mais espiritual, lá fora é menos espiritual. Muito bom. Não existe isso. Em nenhum lugar da Bíblia, por exemplo, a régua de santidade, santificação ou sensibilidade espiritual de um pastor é maior do que de um gerente corporativo. Não é. É a mesma cobrança. E não é que eu tô reduzindo aqui a régua pro pastor. Eu tô subindo a régua aqui do gerente corporativo, para ele entender que da mesma maneira que o pastor se prepara para pregar, ele também tem que se preparar para fazer a gestão das equipes que ele lidera e coisas do tipo. Então, entender que lá fora, cara, a gente precisa ainda mais. Na igreja, você tá até, de certa forma, meio que protegido. Todo mundo acredita no que você, né, tá falando ali. Então, a oração é chave para isso. Te prepara para você enfrentar as batalhas espirituais. Lá fora, você que trabalha fora da igreja, você que vive aí, tem um chamado para fora das quatro paredes, você tem que entender que você tá numa guerra de território. Quanto mais você avança o reino de Deus, mais o reino das trevas retrocedem. Fala um pouquinho disso. Essa questão desse avanço territorial, porque eu acho que é uma coisa que a gente tem falado muito como igreja, e quando eu digo igreja, é igreja com I maiúsculo, mas muita gente não entende o quanto que isso é algo relevante e que precisa ser levado em consideração. Se a gente olha biblicamente, assim, Gênesis, né? Então você tem a queda, o homem peca, e aí então toda a autoridade é dada a Satanás, vai através do pecado. A gente perde essa autoridade. Jesus então vem, segundo Adão, morre na cruz. Quando ele passa os 40 dias aqui, antes de ascender aos céus, ele fala, ele diz, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ou seja, ele reconquistou a autoridade que tinha sido entregue a Satanás. E ele fala, portanto, ide. Ou seja, toda a autoridade foi conquistada, mas ainda a missão não está cumprida. Eu já reconquistei a autoridade. Agora eu quero que vocês vão debaixo dessa autoridade. Delega autoridade, então nasce a igreja e a igreja começa a pregar o evangelho, manifestar sinais, maravilhas e fazer a vontade de Deus. Então, esse aí é um recap aí da história, né? Significa o quê, então? Que nós já temos, Jesus já reconquistou essa autoridade, mas agora a gente precisa aí fazer discípulos de todas as nações, entrar em todos os lugares onde a gente puder e levar o evangelho, o amor de Deus, reconquistando essas pessoas e esses lugares também para o Senhor Jesus. Então, quando eu entro, por exemplo, numa empresa, aquela empresa não é uma empresa cristã, não quero dizer aqui uma empresa evangélica, que é tudo, não é isso que eu tô falando, mas não é uma empresa cristã. Aquela empresa, ela tá a serviço de uma lógica. Essa lógica é pautada em princípios que são princípios materiais, princípios desse mundo, princípios de lucro, princípios outros que não são os princípios necessariamente do reino de Deus. Então, eu tenho um trabalho de ser a pessoa que vai levar o evangelho de Jesus lá para dentro. Eu vou reconquistar esse espaço. Então, para isso, eu vou ter que tirar quem tá no poder. E quem é que tá no poder? Satanás. O trono nunca fica vazio. Isso que as pessoas precisam entender. O trono nunca fica vazio. Se não é Jesus no trono, é Satanás no trono. Ele falou, ou você serve a Deus, ou você serve a Mamon. Da mesma maneira, traduza isso, Deus ou Satanás. A gente sabe que todos os outros deuses estão desse outro lado, né? Então, ou você serve a Deus ou você serve a Satanás. Se você tem um trabalho, um projeto, Jesus é quem que está sendo entronizado através daquilo? Não. Então é Satanás. No fim do dia é Satanás. Vamos fazer a conta bem simples aqui. Então, dessa maneira, o nosso papel como cristãos, embaixadores do reino de Deus, nesses lugares, trabalhando nas esferas, nas áreas de influência, é sim de dar o trono ao Senhor, transformar aquele lugar, pregando o evangelho, amando as pessoas, sendo um pequeno Cristo para aquelas pessoas, sabe? Nada por força, nada por violência, sempre pelo Espírito de Deus. Essa é a coisa mais importante. Mas se eu não faço isso em oração, eu tô despreparado. Porque o cara que não ora, ele entra no escritório e ele fala, nossa, o pessoal tá agitado, ou sei lá, tô sofrendo perseguição, fulano não gosta de mim.
tudo materialista, uma visão materialista, sabe? Olha para aquilo e fala assim, é isso aqui que tem. Não. Esquece de ver o que tá por detrás. E por detrás tem uma articulação espiritual. Você não pode espiritualizar tudo, mas você também não pode desespiritualizar tudo. Você não pode deixar tudo materializado. Ou seja, as pessoas vão te tratar mal no trabalho do nada, não é talvez porque ela dormiu mal, é porque ela tá debaixo de uma opressão espiritual e aquilo tá resistindo à sua presença lá. Então, a intercessão e estar posicionado nesse lugar te dá esse olhar também, para você saber discernir o ambiente e saber lutar com as armas espirituais. Porque muita gente, cara, tenta lutar luta espiritual com arma natural. Nossa, o pessoal aqui não vai com a minha cara, ou sei lá, eu não consigo mobilizar o povo, ou parece que alguma coisa não vai pra frente. Deixa eu ver aqui, o que eu posso fazer? Eu vou fazer um jantar com eles, eu vou fazer isso aqui, vou tentar agradar, e vira um negócio almático, nojento, quando na verdade deveria ser um confronto espiritual, derrubando tudo aquilo que tá se levantando contra você. Eu acho que já fica aqui a dica pra você que hoje, sabe, o Senhor te posicionou em outros lugares que são outros lugares de influência. Cuidado pra você não estar entrando em certos lugares descoberto. Descoberto, exato. E também leviano. Porque às vezes a gente tem um entendimento de que parece que a parte do espiritual se resume a 4 paredes de igreja e não entende o quanto que está lá fora. O que você tá falando muito me traz muito princípio de curandeu. Tudo que eu faço é uma obra de adoração a Deus. Exato. Seja naquilo que eu falo fora da igreja, aquilo que eu faço fora da igreja, instituição, aquilo que eu tô fazendo no mercado de trabalho, aquilo que eu tô fazendo na minha família, na minha casa. Se a gente não começa a trazer aquilo que é a consciência de que a nossa batalha não é contra sangue nem carne, mas principados e potestades, a gente vai começar a entrar descoberto, vai começar a levar tapa no mundo espiritual por aí, e aí falar, porque não gostam de mim. Porque é almático, porque aquela coisa, aquele milindre, aquele choro. Agora, Kriegner, a gente trouxe aí alguns nomes e um deles foi a pastora Ezenete. E você teve aí a honra e o privilégio de poder escrever o Faz-me Igreja Orar, esse livro que eu pessoalmente li, o Faz-me Igreja Orar, fui muito impactado com aquilo que está escrito ali, aquilo ali que é sabedoria pura. Quero já deixar pra você, se você não leu nada esse ano, deixa eu dar aqui pra você, primeira coisa, vai ler tua Bíblia. Exato. Segunda coisa, existe um livro muito precioso chamado Faz-me Igreja Orar, escrito pelo Henrique, junto com a pastora Ezenete Rodrigues. E se você já leu alguma coisa esse ano, leia esse também. Leia também. Mas conta um pouquinho como foi pra você essa experiência de poder escrever teu livro com a pastora Ezenete. Foi assim, uma coisa muito legal. Foi um presente de Deus, na verdade. A pastora Ezenete, ela é uma mulher de Deus, assim, inspiradora em todos os sentidos. Na simplicidade, na paixão por Jesus, na entrega completa que ela vive, nos milagres que ela já testemunhou, na vida dela pessoal, no testemunho, e também como Deus age através da vida dela. É muito inspirador. A gente escreveu isso no contexto de preparação pro Descend, em 2020, quando a gente estava ali, que quando eu recebi a missão de organizar a intercessão de preparação e também no dia do Descend, eu entendi, eu falei, cara, eu não dou conta de fazer isso sozinho não, eu não sei aonde começar. Muito bom isso aí. É muita coisa. E eu falei, eu preciso ir atrás das pessoas que já sabem, né, e já tem mais experiência para isso. Então eu liguei para a apóstola Valnice, liguei para a pastora Ezenete e liguei também para o apóstolo Hudson Medeiros, muito bom. E que é um grande homem de Deus, líder, fundador aí do movimento do Brasil de Joelhos, que tem torres de oração pelo Brasil e pelo mundo. Incrível. Um homem de oração e com muita sabedoria também, muito conhecimento bíblico. E aí a gente se uniu. E a gente falou, tá bom, eu falei, olha, eu vou buscar de Deus as estratégias, vou buscar do Senhor como fazer, mas eu preciso da ajuda e orientação de vocês. Vocês me cobrem nisso? Eles falaram, cobrimos, estamos com você. E eu falei, pastora, pra pastora Ezenete, né? Eu falei, pastora, a gente precisa deixar um legado pra próxima geração, que já não é a minha geração. Então, eu falei, a gente precisa deixar pra essas crianças, pra esses que estão por vir agora, de coisas que vocês, da geração anterior à minha, já fizeram, já plantaram, e como é que a gente faz a igreja despertar mesmo. E então a gente falou, então vamos escrever um livro, que é como se fosse uma carta com princípios, com passos, com instruções de como que você coloca a sua vida de oração em ordem, sua vida de oração e de intercessão de uma forma efetiva mesmo. Então a gente fez isso e aí foi muito legal, a gente foi trocando a ideia dos capítulos, né? E eu creio que saiu uma obra muito boa mesmo de oração e de intercessão. Inclusive, quero aproveitar para trazer um ponto do livro aqui,
quem já leu, eu imagino que deva ter ficado com aquele mesmo gostinho que eu fiquei, mas que eu sei também que tem gente que já ouviu falar, mas fica naquela coisa, cara, mas que é a questão do conceito de você interceder no terceiro céu. Boa. Traz um pouquinho pra gente, mas que danado é primeiro céu, segundo céu, terceiro céu, a importância do interceder do terceiro céu, se você puder compartilhar um pouco isso. Boa, vou resumir, que isso aí é um negócio que, né, daria mais um podcast. Nossa, umas 3 horas, mas é que eu gosto também de falar, eu empolgo. Bom, biblicamente, a gente tem 3 regiões espirituais que são apresentadas. Em alguns momentos, assim, Daniel 10 e também depois no batismo de Jesus, a gente consegue ver as 3 interagindo ao mesmo tempo, né? Acontecendo ao mesmo tempo ali, descritas de uma forma mais clara. O primeiro céu é basicamente esse mundo material que a gente tem hoje. Que a gente vive aqui, as coisas que a gente tem, carne, tudo que é material. Que se toca. Terreno, que você consegue perceber com seus sentidos naturais. O segundo céu é esse ambiente espiritual em que você tem principalmente os principados e potestades. A palavra vai falar disso em Apocalipse, né? Quando o anjo passa pelo meio céu, ou seja, o céu que está no meio, a região celestial que está no meio, o meio entre o paraíso e também a terra. Também vai falar isso sobre em Efésios, né? Quando fala que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados, potestades, hostes do maligno nas regiões celestiais, ou seja, não é no paraíso que tem potestade maligno, tem essa região do segundo céu, né? E o terceiro céu, que o próprio apóstolo Paulo relata, lá em 2 Coríntios capítulo 14, que ele vai falar sobre aquele que ele conheceu que foi para o terceiro céu. Outras traduções vão dizer, foi ao paraíso. E que muitos teólogos atribuem dizendo assim, Paulo não colocaria a experiência de um terceiro, porque tem o risco, né? Mas sim a sua própria. E ele não fez em nenhum outro momento. Então pode ser que ele tenha usado uma experiência própria e colocou sendo de outro para que ele não tivesse nenhuma... não fosse implicado a ele essa experiência. Sim. É uma estratégia ali dele. Então, pode ser que tenha sido ele. E ele diz, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei também, Deus sabe. Então talvez, eu creio muito que pode ter sido ele também. Foi ao terceiro céu, não foi arrebatado ao terceiro céu. Mais ou menos o que João também experimenta quando ele tá lá deitado na ilha de Patmos. E aí ele vê aquilo lá e o anjo dizendo, sobe aqui, né? E ele sobe. Se no corpo não dá pra saber, não tem registro. Se fora do corpo não dá pra saber, o que acontece é que ele sobe, né? Ao terceiro céu. Então, esses são 3 ambientes espirituais. A nossa intercessão, ela pode ser pautada pelas nossas percepções naturais, mas ela é dessa maneira limitada, porque eu vou orar por aquilo que eu tô vendo acontecer, mas eu não consigo orar por aquilo que de fato está acontecendo no espírito. Que a minha intercessão é, sei lá, eu vejo uma pessoa mancando, eu falo, Deus, cura essa pessoa, porque ela tá mancando, obviamente ela tá com algum problema, alguma coisa acontecendo. Não tem nada de errado, ela só não é suficiente. Por quê? A oração do primeiro céu, ela é limitada às questões materiais. A oração do segundo céu, ela é travada em batalha espiritual. E muita gente acha que intercessão é guerra espiritual, e não é. Intercessão é você gerar no espírito, é você promover esse encontro. Muito bom. Guerra espiritual faz parte da intercessão, mas não é a totalidade da intercessão. Muito bom. Então eu vou orar, eu vou me propor fazer a vontade de Deus, e nesse meio tempo eu vou ter resistência espiritual. O próprio Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Então, a resistência espiritual vai vir? Claro que vai. Mas o que você faz? Você lida com aquilo, você manda embora, você corta toda a efetividade na sua vida pela autoridade do nome de Jesus, debaixo do sangue de Jesus, como diz a palavra para nós, e aí você segue teu caminho, não fica travado naquilo. Então tem muita gente, muitos ministérios de intercessão que são orientados dessa maneira. Eu tenho que achar qual é o demônio que está agindo aqui. Eu tenho que identificar qual é. E tem um lugar para isso. Eu creio que tem sim respeito nisso e é necessário. Mas quando tudo que a gente vê é demônio, tudo que a gente sente é opressão, não tem ser humano cristão que aguente uma coisa dessa. E não é saudável, porque a pergunta é, o que Deus está fazendo, entende? Às vezes Satanás, ele usa isso até para poder nos distrair, e a gente fica focado no que ele está fazendo e esquece do que Deus, na verdade, está fazendo. Então eu não tô aqui pregando para você subestimar a batalha espiritual, ela é muito real e necessária, mas você precisa entender que ela não é a finalidade, o ponto final não é esse, o ponto final é outro, né? Que é terceiro céu. Ou seja, a palavra vai dizer em Efésios 2 que Cristo nos fez assentar em lugares celestiais. Ou seja, eu já estou assentado em lugares celestiais.
A palavra não vai dizer que eu estava assentado em lugares celestiais, nem que eu me assentarei quando eu morrer ou quando Jesus voltar. Eu estou assentado em lugares celestiais. Significa o quê? Que eu tô aqui, meu corpo tá aqui nesse mundo, mas o meu espírito já está nesse lugar celestial, que não é o primeiro céu, que não é o segundo céu, que é o terceiro céu. Ou seja, eu consigo contemplar de perto o que Deus está fazendo, e a minha oração, então, ela é de cima para baixo, ela não é de baixo para cima. Eu não fico aqui clamando para que o Senhor tenha uma oportunidade de me ouvir e haja. Não, não. Eu vou ali e eu posso interagir com o Espírito Santo. O Espírito Santo pode me mostrar o que eu vou fazer, e aí, então, através da oração, da declaração, da profecia, das orações como a gente aprende na palavra, eu posso então chamar aquilo que ainda não é materializado, mas já foi liberado no mundo espiritual. Deus é o Deus que chama as coisas que não são como se já fossem. Então ele pega aquilo que já foi criado no mundo espiritual e ele declara aquilo à existência. Foi assim, por exemplo, com a criação do mundo. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Então, é tão importante a gente entender isso, porque quando a gente parte por uma intercessão de terceiro céu, nós estamos construindo algo. A gente está ouvindo de Deus, e aí então a gente ora por aquilo. Eu não estou só orando por aquilo que eu vejo que é importante, ou que o jornal me disse que precisa ser orado. Não, não, eu quero saber o que está no coração de Deus neste momento. Muito bom. E aí a oração do terceiro céu é essa. Muito bom. Obrigado, Crigo, pela tua explicação. A gente vai caminhando para o final agora. Vamos fazer esse desfecho. E eu queria que a gente fizesse esse desfecho com você trazendo rapidamente. Hoje, se essa aqui fosse talvez a única chance que você tivesse de lançar uma mensagem de convocação para que uma geração olhe e fale assim: me senti convocado, tô me levantando em intercessão. E talvez para aqueles que vão assistir daqui 10, 15 anos esse conteúdo e vão tomar como algo poderoso, uma ferramenta poderosa para poder se levantar em intercessão, que mensagem seria essa? Bom, segundo Crônicas 7,14, se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. E aí vem toda a promessa, né? De Deus sarando a terra, de Deus abrindo seus ouvidos, abrindo seus olhos, estando atento às necessidades da terra. A minha mensagem seria essa: a chave para a oração é estar humilhado na presença de Deus. Ou seja, reconhecer que você não consegue, se não for o Senhor, você não consegue. Então minha mensagem e meu pedido seria esse: ore como se você não tivesse nenhum outro recurso. Ore como se você não tivesse R$1 mais na sua conta bancária. Talvez esse seja até teu caso. Ore como se você não tivesse a quem pedir ajuda. Ore como se você não tivesse nenhuma outra estratégia, nenhum outro plano B. Porque a real é que a gente não tem. Ou Deus faz, ou a gente vai viver aquém daquilo que a gente poderia viver com o Senhor. Então, nós precisamos dessa urgência na oração. Não depende das tuas redes sociais, não depende da tua capacidade, da tua intelectualidade, da sua inteligência, das suas conexões, do sobrenome que você tem. A sua dependência está no Senhor. Quando você entende isso, você reconhece: eu não consigo fazer mais nada a não ser clamar a Deus, orar a Deus e ver Ele se mover na minha vida. Eu acho que essa seria a minha mensagem final. Muito bom. Crigo, obrigado de verdade. Valeu, prazer pela estar aqui. tua participação, por tanto conteúdo aqui compartilhado. Você que recebeu tanto, tá recebendo tanto aí através desse conteúdo. Eu quero mais uma vez reforçar. Se inscreve no canal se você ainda não está inscrito e compartilha esse conteúdo com o máximo de pessoas que você conhece. Quanto mais esse conteúdo chegar na galera e ele for repostado, replicado, mais eu creio que a gente vai ter uma convocação para um tempo novo nos céus do Brasil. Deus te abençoe e a gente se vê no próximo episódio.